Tô aqui pensando sobre recomeçar várias vezes. Tá bem cedinho, acabei de chegar da academia e tô aqui tomando meu cafezinho. E eu vim aqui falar sobre uma coisa que pouca gente fala com honestidade, na verdade, aqui, que é o recomeçar várias vezes, ter muitos projetos, tentar caminhos diferentes. O tanto que cansa, mas também ensina o jeito que ninguém vê de fora. Eu vivi muito isso e por muito tempo eu me culpei, eu achava que eu tinha uma coisa errada comigo, porque eu não conseguia sustentar nada, que eu estava atrasada, que eu já devia ter alguma coisa sólida, definida, organizada, como se existisse uma linha certa, sabe, assim, que todo mundo precisa seguir e que eu estava fora dela. E isso pesa, porque a gente começa a se comparar, né, começa a olhar a vida dos outros e pensar, por que que eu ainda estou aqui tentando isso, tentando entender alguma coisa? Só que hoje eu enxergo diferente, hoje eu entendo que não era atraso, que era um processo, porque cada coisa que eu comecei e não levei até o fim, não foi perda, foi uma construção. Eu fui entendendo o que faz sentido para mim, o que não faz, eu fui ganhando consciência, fui amadurecendo, fui aprendendo, principalmente a me observar. E tem uma coisa muito importante que eu nunca falei assim de forma muito direta. Eu não conseguia me encaixar no modelo tradicional. Eu não conseguia trabalhar com outras pessoas daquele jeito, sabe? De carteira assinada, cumprindo o horário das 7 às 5, aquela rotina engessada. Aquilo nunca fez sentido para mim. E por muito tempo eu achei que o problema era eu. Eu me via realmente como alguém instável, alguém que não conseguia se adaptar, alguém preguiçosa, mas na verdade eu só estava tentando caber num lugar que não era meu. E aí eu fui buscando outras coisas, fui tentando caminhos diferentes, muitas vezes sem entender exatamente o porquê que eu estava fazendo aquilo, mas sempre com uma inquietação muito grande dentro de mim, como se tivesse alguma coisa que eu ainda precisava descobrir. Eu sempre fui, assim, em busca de respostas, sempre, a vida inteira. Mesmo sem saber formular direito as perguntas. Isso que antes parecia confusão, hoje eu entendo, né, como direção, porque foi isso que me trouxe até aqui, foi isso que me fez estudar comportamento, neurociência, entender a mente humana, o comportamento do ser humano de uma forma mais profunda. E aqui entra uma coisa que a neurociência mesmo explica, né, de forma muito clara. O nosso cérebro, ele aprende por repetição e experiência, né, não por teoria. Então, cada tentativa, cada recomeço, cada mudança de direção vai mudando, né, os circuitos novos, vai ajustando ali os seus comportamentos, vai refinando a percepção, só que isso não é visível de imediato, né? A gente acha que está perdido, quando na verdade está se organizando por dentro. E é exatamente aqui que eu quero me apresentar para você, para quem está vendo aqui a primeira vez, que está me ouvindo. Eu sou Maria Jerônima, faço pós-graduação em neurociência, tenho curso em análise comportamental, EFT, hipnose e várias outras técnicas. E a minha missão aqui é ajudar as pessoas que se sentem travadas ou confusas a entender o que está acontecendo, né, dentro da própria mente, sem julgamento, sem cobrança, sem promessa exagerada, sem motivação barata, e transformar isso em ação consciente. Porque o problema não é recomeçar, o problema é realmente acreditar que recomeçar significa que não significa fracassar. Porque não significa. Significa que a gente está em movimento, né? E isso é muito diferente de estar parado. Hoje eu não carrego mais aquela culpa, né? De eu preciso estar em tal lugar, eu preciso de tal resultado. Eu entendo que eu já alcancei muita coisa que um dia eu quis, que um dia eu sonhei. E mais que isso, né? Eu entendo que eu estou vivendo no meu ritmo. E isso muda, né? Muda tudo. Porque quando você para de viver em comparação, você começa a viver com presença. E viver com presença não significa que está tudo resolvido, que eu sou uma guru que sei tudo. Significa só que a gente aceita que está construindo. E isso traz uma leveza que não vem de fora. Então talvez você que está me ouvindo agora esteja se sentindo assim também. Como se estivesse sempre recomeçando, sempre se ajustando, sempre tentando encontrar o caminho certo. E talvez você não esteja atrasado. Talvez você só está vivendo aí um processo que não cabe em comparação, que é seu. E quanto antes você parar de se cobrar por não estar onde alguém diz que você deveria estar com a sua idade, mais energia você vai ter que continuar, né, construindo o que faz sentido para você. Porque no fim não é sobre chegar rápido, é sobre chegar consistente, né, consciente. E isso é um tipo de conversa que se isso é um tipo de conversa que faz sentido para você, fica aqui, porque eu não tenho resposta de tudo, não tenho resposta de toda a vida, mas porque talvez você esteja começando a olhar a sua história com menos culpa e mais entendimento. Então a gente vai construindo isso junto e eu vou passando um pouquinho do que eu estou aprendendo também.